Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Professor Alberto Chaves e sou professor de História do Brasil Geral, Maranhão, História da Arte, Filosofia e Sociologia, enfim. Mas hoje, você que vai fazer Enem, você que vai fazer concurso, você é aluno do ensino médio, fundamental, enfim, você que precisa saber de conteúdo da Baixa Idade Média, eu quero aqui falar hoje com você sobre o renascimento comercial urbano e as cruzadas. Você sabe qual foi a contribuição do comércio, das cidades e das cruzadas para o mundo hoje? Você não sabe e precisa saber disso? Então, se está interessado, fica até o final. Se gostar, se inscreve no canal, compartilha para o máximo de pessoas, assina as notificações, deixa um comentário e vamos lá ao que interessa, que é a aula Vence Quem Se Lança, ok? Vamos começar aqui com a epígrafe, que diz o seguinte: você tem que levantar todo dia e dizer a si mesmo: eu consigo, ok? Vamos lá. Primeiro ponto, o renascimento comercial. Gente, renascimento comercial é o primeiro ponto. A partir do século XI, o comércio externo europeu, ele ganha grande impulso. Nós temos aí três polos comerciais mais importantes, que são as cidades italianas do Oriente, cidades como Gênova, Pisa, Veneza, ok? Cidades do norte europeu entre si e com outros centros do oeste e do leste europeu, e aqui ligava ao sul ao norte da Europa. Enfim, o que acontece? Com o grande crescimento demográfico e principalmente com o desenvolvimento das atividades agrícolas, que faz com que a produção agrícola ela gere uma alimentação até de qualidade e de grande desenvolvimento. Com todas essas condições somadas, nós vamos ver aí uma mudança no cenário, ou seja, o comércio ele passa a ganhar destaque e, consequentemente, as cidades. Nós vamos ter aí as feiras que vão se apresentar como grandes eventos que duravam de 15 a 60 dias, ocorriam de 1 a 2 vezes ao ano e reuniam mercadores de várias partes do mundo. Nós temos aí as feiras mais famosas, como a Feira de Champagne. A moeda passa a ser o meio mais usado para se adquirir um produto. É bom lembrar que quando eu falo de renascimento comercial, quando nós falamos de renascimento comercial, nós estamos falando da Idade Média. É o momento que, do período da Alta Idade Média, as atividades agrícolas, a ideia da troca era algo muito evidente. Só que a partir do século XI, nós vamos ver aí a moeda como um instrumento poderoso. E o que é interessante, como várias pessoas de diversos lugares vão começar a apresentar moedas diferentes, olha o que vai acontecer. E com isso, vão acabar surgindo um grupo chamado grupo que são os cambistas, que eram pessoas que faziam o câmbio, isto é, a troca de dinheiro. Como os cambistas examinavam e trocavam as moedas, apoiados em um banco de madeira, eles receberam o nome de banqueiros. Logo, os banqueiros passaram a fazer o que hoje fazem, que é guardar dinheiro e fornecer empréstimos a juros. É bom lembrar que juros vai ser uma prática que vai ser condenada depois pela igreja, pelo cristianismo. Prova disso que a religião calvinista, que defende o trabalho e o lucro, vai se tornar uma alternativa para a burguesia. É bom lembrar que por trás do renascimento comercial desses mercadores, há um grupo econômico que está aparecendo, que está ganhando poder econômico, força econômica, que é a burguesia, ok? E nós temos aí, consequentemente, se o comércio começa a crescer, a avançar, o comércio está situado em algum lugar. Aonde? Justamente nas cidades. Daí o que a gente chama de renascimento urbano. E a partir do século XI, ocorreu o crescimento de algumas cidades, próximo das feiras, à margem dos rios e ao redor de castelos. E com isso, nós tivemos aí a questão das corporações de ofício, que são associações profissionais que vão regulamentar essas atividades do comércio. Na verdade, as corporações de ofício, elas tinham três finalidades, que era garantir aos seus associados o monopólio de uma determinada atividade, amparar os membros na velhice ou em casos de invalidez ou doença, e defender seus interesses frente ao governo da cidade. Em poucas palavras, as corporações de ofício eram agremiações ou grupos
que visavam proteger os mercadores, ok? E temos aí também, dentre as corporações mais antigas, foram a dos comerciantes chamada de ligas. Temos aí a Liga Hanseática, com seus numerosos navios, chegou a dominar o comércio do norte da Europa, a região da atual Alemanha hoje. Ou seja, até porque todas as atividades econômicas elas aconteciam através da navegação, né? Então, quem investia em navio, em navegação, era praticamente conduzir todo o cenário econômico. E as corporações de artesão também, nós vamos ter outro tipo de corporação muito forte, além da de comércio, a de artesão, que é dos tecelão, a dos tintureiros, a dos ferreiros e outros. Muito bem. Mas aí, ó, o que vai acontecer? Como nós estamos no cenário, nesse momento, falando da Baixa Idade Média, logicamente eu estou falando do cenário feudal, o modo de produção feudal, as terras pertencentes aos senhores feudais. Então, é bom lembrar que à medida que o comércio ia crescendo e as cidades ia se formando, tenta imaginar aí um espaço enorme, uma grande unidade feudal, ou seja, uma grande vasta extensão de terras, e à medida que o comércio ia acontecendo, iam se formando muralhas, ou seja, essas muralhas eram as cidades onde as pessoas ficavam. À medida que a população crescia, fazia-se mais muralhas de forma circular, de forma que ficava em anéis concêntricos. É bom lembrar que essas cidades elas estavam situadas em áreas que pertenciam aos senhores feudais. Como consequência, os senhores feudais vão fazer o quê? Vão acabar cobrando tributos. E daí nós vamos ter um movimento chamado movimento comunal. Ou seja, o que foi isso? Os habitantes das cidades, artesãos e comerciantes, lutaram de várias formas para conquistar o direito de governar a cidade, que é o direito de comuna. Compra da carta de franquia, que era a carta garantida pelo rei que dava aos moradores o direito de administrar a cidade, em poucas palavras. Ou seja, os movimentos comunais foram um grupo de mercadores burgueses que começam a se levantar diante dos senhores feudais, pedindo cartas de franquia, ou seja, o direito de poder administrar a própria cidade, ou seja, introduzir seus próprios tributos, já que todos os tributos eram criados e eram obrigados os comerciantes e mercadores a pagarem esses tributos, e isso onerava os seus negócios. Daí porque veio o movimento comunal, ok? Tudo bem. Mas no seio disso, nós vamos ter também um grande movimento que vai ser importante, principalmente para interligar o Ocidente e o Oriente, que foram as cruzadas. Como você pode observar aí na imagem, essa estandarte, esse símbolo, que é a cruz de Malta. Essa cruz aí, ela representa o simbolismo da autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana. Fala-se a história que Constantino, numa das suas investidas militares, altamente pagão, ele teve um sonho, e nesse sonho aparecia uma luz e uma voz que dizia: In hoc vince, vence por meio disto, né? E isso, na verdade, o que era? Era uma cruz, que ele tinha que fazer cruz nas armaduras, nos trajes dos militares, para que ele pudesse vencer as conquistas, as batalhas. E aí Constantino acorda, chama seus oficiais e pedem para que façam isso, e sem ninguém entender nada. O que aconteceu? Ele fez a cruz e, como consequência, acabou tendo várias vitórias, e aí passou-se a se utilizar esse símbolo posteriormente como autoridade, depois o cristianismo como símbolo da autoridade cristã, ok? Mas o que foram as cruzadas? Primeiro ponto: desde o início da Idade Média, os cristãos fizeram peregrinação a centros religiosos para pagar promessas, pedir uma graça ou como forma de penitência. Os 3 centros mais visitados foram Roma, Santiago de Compostela e Jerusalém. O nome Jerusalém vem do hebraico Yerushalayim. Yerushalayim e significa cidade da paz. Uma incongruência muito grande, já que Jerusalém passou a ser cenário de guerra religiosa. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é que o objetivo, o centro das cruzadas era Jerusalém. Olha aí, Jerusalém. Mas qual é o significado de Jerusalém para esse conflito religioso? O que motivou? Primeiro ponto:
A Jerusalém passou a ser uma área de litígio, de conflito, principalmente envolvendo algumas religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Por exemplo, para os judeus têm especial importância Jerusalém por ter sido a capital do reino de Judá, sede do templo de Jerusalém e pelo que sobrou desse templo, o Muro das Lamentações. Então, para os judeus, o valor de Jerusalém está associado a ter sido sede do templo de Jerusalém, o templo de Jerusalém. Já para os cristãos, a cidade é sagrada por ser um local em que Jesus padeceu, foi morto. Lá está a Basílica do Santo Sepulcro, local em que Jesus teria sido sepultado, e a Via Sacra, o caminho por ele percorrido enquanto carregava a cruz, enfim. Então, para os cristãos, a região do Santo Sepulcro é uma área sagrada. Prova disso que durante a expansão islâmica dos muçulmanos, eles acabam se apoderando dessa região e o pessoal e os cristãos eles sentem necessidade de libertar essa região justamente para realizar suas atividades. E aí entra-se esse embate. Para os muçulmanos, Jerusalém é uma cidade santa, pois lá se encontra a mesquita que abriga o Domo da Rocha, isto é, o rochedo que Maomé teria alçado voo aos céus em um animal alado, ok? Mas como começaram as cruzadas? É simples. Primeiro ponto, você vai lembrar Concílio de Clermont, Concílio de Clermont, Concílio de Clermont, Papa Urbano II, Papa Urbano II, Papa Urbano II. Primeiro ponto. Em 1095, através do Concílio de Clermont, o Papa Urbano II conclamava os cristãos a lutarem contra os turcos muçulmanos em Jerusalém. É o momento que ele incita, convoca toda a cristandade para libertar a região do Santo Sepulcro, para libertar a região de Jerusalém, ok? E a partir disso nós vamos ter um embate religioso por causa disso, pela disputa de Jerusalém. Ah, professor, mas então foi um movimento somente religioso? Não, não. As cruzadas foram um movimento político, militar e religioso. Político por quê? Porque visavam expandir o poder dos reis. Prova disso que as 8 cruzadas, nós tivemos aí 8 cruzadas oficiais, praticamente, na verdade, todas conduzidas pela realeza. Militar, porque nós vamos ter aí militares, os cavaleiros que vão estar participando, inclusive a Ordem dos Templários, a Ordem dos Hospitalários, que vão dar origem aos hospitais, que são aqueles cavaleiros que tinham como função cuidar dos feridos, a Ordem dos Templários, que está associada ao nome de Jacques de Molay, vem a questão aí da própria Sexta-feira 13, que está envolvendo aí um cenário, que isso aí eu vou falar depois em outro momento, e religioso porque visava expandir a fé, né, o cristianismo católico. E nós vamos destacar aqui a Quarta Cruzada. Nós tivemos aqui a Quarta Cruzada, organizada pelo Papa Inocêncio III, liderada pelos comerciantes de Veneza, e desviou-se de seu destino, que foi Jerusalém, porque o foco da cruzada era o quê? A Jerusalém. Só que a Quarta Cruzada, ela rumou para Constantinopla, foi a Constantinopla, que foi violentamente saqueada. E os mercadores italianos passaram a dominar parte do comércio pelo Mediterrâneo. E aí o que a gente vai ter? O Mediterrâneo livre dos árabes, nós vamos ter esse intercâmbio aí entre o Oriente e o Ocidente, e isso posteriormente vai ganhar mais força com um processo de expansão marítima europeia. Verdade? Mas, como tudo que existe, tudo que tem causa, tem consequência, gera consequência. E as cruzadas não foram diferentes. E aí nós tivemos aí as consequências deixadas pelas cruzadas. Primeira delas, a desorganização da produção agrícola em vários territórios da Europa. Até porque, com as cruzadas, o foco passa a ser o quê? O comércio. Lembra? No cenário do renascimento comercial urbano, beleza? Segundo ponto. Segunda consequência, a expansão da cristandade pela Europa Oriental e início do processo de reconquista cristã da Península Ibérica. Então, nós vamos ter aí a expansão do cristianismo, e é bom lembrar que na expansão muçulmana, muitas áreas da Itália, de Portugal, da Espanha, foram dominados pelos muçulmanos. Até isso, depois, nós vamos ter um contexto chamado a Guerra de Reconquista Cristã,
onde nós vamos ter a Portugal, que vai nascer através do Condado Portucalense, que vai vir a Revolução de Avis, começa o processo de centralização político de Portugal, que aí vai iniciar a expansão marítima, depois vem a Espanha com a tomada de Granada, e enfim, mas isso aí a gente vai falar lá na frente. Então, nós vamos ter a expansão da cristandade. Terceira consequência, fim do domínio árabe no mar Mediterrâneo e o restabelecimento das rotas comerciais entre a Europa e a Ásia. Então nós vamos ter aí a Europa e a Ásia agora entrando em contato, porque agora não era mais domínio dos árabes. Então as cruzadas teve esse ponto positivo, que vai fortalecer as práticas mercantis. E nós vamos ter a revitalização das cidades em razão do impulso promovido pelas atividades comerciais. As cidades elas vão ter que ganhar um novo formato, uma nova paisagem para acomodar as atividades econômicas que estavam se difundindo principalmente pelo renascimento comercial, urbano e os efeitos que foram gerados aí pelas cruzadas, ok? Tá dado o recado, quero deixar para você uma epígrafe que diz o seguinte: o que você faz com seu tempo hoje certamente determinará o seu amanhã. Alberto Chaves. Se esse conteúdo fez sentido para ti, foi interessante, compartilha para o máximo de pessoas, se inscreve no canal, assina as notificações e até a próxima. E não esquece, gente, foco, foco, foco. Vence quem se lança.